teremos a Adriana Greco Gola, diretora jurídica da General Motors, Mercosul, e o Bruno Ferreira, analista sênior de compliance da Mercedes-Benz. É um prazer imenso para mim, pessoalmente, estar aqui no Mackenzie. Eu sou ex-aluna do Mackenzie. Não vou falar o ano que eu me formei, porque, né, enfim, entrega a idade, né? Então, mas algum tempo atrás. E o Bruno, nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na Mercedes-Benz. Antes de GM, eu fui Mercedes também. Tenho uma experiência com a ABB. A ABB é uma empresa suíça. E lá que eu comecei a entender o que é compliance. Muito tempo atrás. Eu acho que a ABB foi uma das pioneiras na área industrial, né? A lançar programas estruturados de compliance, porque muito mais do que você ter um código de conduta, que eu acho que é o grande desafio, é você colocar de verdade uma cultura de integridade nas pessoas. E as empresas, antes de tudo, né, nós temos os ativos, os passivos da empresa, mas, sobretudo, temos pessoas. E as pessoas elas têm determinada autonomia para tomar decisões pela empresa. As decisões são responsabilidades que são trazidas para a empresa. Então, é um desafio muito grande, primeiro, né, a educação, a cultura de integridade, colocar isso de uma forma muito presente no dia a dia das pessoas. Porque uma coisa é o código de conduta e outra coisa é você ter o código de conduta praticado, né, que é um grande desafio. O Bruno vai falar um pouco no início da apresentação. A gente, para evitar um jogral, né, eu adoro falar no meio da apresentação, mas a gente já combinou, tá, que eu falaria ao longo da apresentação dele. Ele tem uma experiência legal assim, com compliance na Mercedes-Benz, e eu vou dar meus inputs ao longo da apresentação. E um ponto também que a gente trouxe, a gente tentou imaginar o que seria interessante para vocês. Primeiro que a proposta foi uma oficina, e dada a experiência que nós temos com compliance, com assuntos de compliance, um ponto que talvez, eu não sei se foi mencionado por algum palestrante, o compliance antitrust, ou antitrust compliance, não sei se chegou a ser abordado. Professor Vicente, acho que... o professor Vicente deve ter falado, né? Mas é um ponto interessante, porque alguns pilares, quando a gente fala de indústria, essa questão da relação entre os concorrentes, ela é extremamente importante. Nós tivemos não vou citar os casos, mas se você jogar no Google, vai verificar que houve muitos casos emblemáticos na indústria com relação à troca de informações, aquela palavrinha que a gente tem pavor, que é cartel, né? Nós tivemos casos de cartel. E aí, uma cultura que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, você tinha contrato de cartel até. Eu já vi um caso aí de contrato de cartel, contrato de fixação de preços, contrato de fixação de divisão de mercado, coisa mais normal do mundo. Depois, o que aconteceu? Esse pessoal começou a sofrer as consequências legais, tanto do ponto de vista penal, né, como também o ponto de vista civil, né, e as multas altíssimas aplicadas pelas empresas. Então, é um ponto também muito importante na indústria, quando a gente vai falar de indústria, além do compliance, que é o compliance que eu digo clássico, né, que é o código de conduta, treinamento, políticas internas, auditoria, controles internos, né, porque você não tem somente corrupção, mas você tem toda a necessidade de assegurar que as práticas da empresa estão de acordo com a legislação vigente e também com as próprias políticas das empresas. Eu trabalhei em empresa alemã, ele continua na empresa alemã, tem muita política. Por quê? Porque é muito importante existir um controle interno. Se tem uma assinatura de um contrato, é importante garantir que esse contrato vai ser assinado por aquelas pessoas que têm poderes para representar a empresa. E muito mais que isso, existir um depositório de contratos assinados. Você pode pensar, nossa, mas que coisa, eu fiz um trabalho no meu MBA, eu fiz MBA em gestão de negócios, e aí meu trabalho de pesquisa foi sobre gestão de departamentos jurídicos. E eu fiz uma pesquisa qualitativa.
Eu fiz uma pesquisa, falei, vários departamentos jurídicos, vocês têm um sistema de contratos para controlar quais são os contratos que foram assinados, se eles passam pelo departamento jurídico para ser assinados, se existe uma política de contratos? E eu fiquei horrorizada com o resultado. Quase ninguém. Muitas empresas com planilha de Excel, né? Então, feitas essas considerações, vou passar a palavra para o Bruno e ao longo da apresentação dele a gente já combinou que eu vou dar meus pitacos aí, tá? Obrigadíssimo. Obrigada. Estamos acostumados aí com essa interação. Trabalhou comigo. Obrigada. Nas apresentações. Obrigada. Eu quero primeiramente também agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês esse tema, parabenizar a universidade, na pessoa da professora Irene, aí, pela iniciativa de estar colocando 2 dias, né, de evento e de ampla discussão desse tema aí, pelo que eu vi da programação, né, temas excelentes que se complementam, né, e bem abrangentes, né, então é uma honra estar aqui com vocês discutindo compliance e mais especificamente trazendo o nosso ponto de vista de indústria, né, e eu fico feliz aí de ter acompanhado os colegas da CETESB e ver que vou trazer aqui talvez alguns aspectos mais, né, da indústria, mas com certeza setor privado, né, mas com certeza o objetivo é o mesmo, né, está dentro das nossas instituições, né, lutando para que o negócio seja sustentável, né, para que seja ético, como vocês mencionaram, né, em todos os aspectos, né? Então, no final das contas, estamos todos no mesmo barco aí. Tá? Eu posso passar a apresentação? Como a Adriana disse, a ideia era, né, nós pensamos o que trazer, né, de novidade para vocês. Né, vocês já tiveram aí outros eventos, outras palestras sobre o tema, né, professor Vicente falando aí do aspecto concorrencial. Tenho certeza aí que vocês já viram muito desses assuntos, né? Então a nossa ideia foi contar um pouquinho para vocês da nossa visão, né, considerando aí o panorama atual de negócios no Brasil, especificamente, né, todos esses casos de corrupção que vieram à tona, né, o que as empresas estão fazendo para combater a corrupção nos negócios, né? Alguns aspectos nós trouxemos também de novidades legislativas, vou comentar um pouquinho disso com vocês, e como refletimos isso nos programas de compliance internamente, né? Nós já tivemos experiência tanto com o programa de compliance concorrencial, especificamente, né, para tratar do tema da concorrência, mas também do programa de compliance geral, né, principalmente questões de corrupção, tá bom? Prevenção à corrupção, né? Prevenção à corrupção, exato. Aqui, enfim, só para a gente relembrar que é um ponto que a gente foca muito dentro da empresa, isso, né, a corrupção como um risco de negócio, né, então nós temos aí casos que todos nós temos ciência que tem acontecido ultimamente, né, a Odebrecht acabou de derrubar o presidente lá no Peru, né, ou melhor, o caso, né, a corrupção nesse caso específico aí das construtoras, não só se limitou ao Brasil, mas já está inclusive gerando aí desenvolvimento nos outros países da América Latina, né, e nesse caso aí do Peru acabou de acontecer. JBS, BNDES suspendendo operações suspeitas de corrupção, né, e também alvos de investigação. Então, vários setores, né, a gente não está falando só de um setor um setor específico, né, empresarial, mas todo o conjunto aí sendo afetado por esses casos de corrupção, né, e como a gente combate isso dentro da empresa. E no contexto de treinamento isso é muito importante, porque o que acontece? Na experiência que eu tenho também de muitos anos nessa área, se você não sensibiliza, falar, olha, a corrupção, compliance, não é algo que só acontece com os outros, algum tipo de ato pode ser extremamente prejudicial,
e colocar exemplos, isso não sensibiliza as pessoas, porque as pessoas sempre, principalmente de concorrencial, todo mundo fala assim, imagina, não vou fazer um contrato de cartel, só que existem outras formas e outras práticas mais sutis, como, por exemplo, uma troca de informação com o seu concorrente sobre um preço que você planeja praticar a partir do próximo mês, que isso não é banal, isso é extremamente relevante. Então, dentro do contexto de um treinamento, por exemplo, que é um ponto que eu acho que o Bruno ele já deve ter mais de 500 treinamentos dados aí na área para os funcionários, que faz parte do programa de compliance, é deixar claro isso. Isso pode afetar. Isso não é só com os outros, isso pode acontecer com a gente. Então, é importante trazer à luz esse tipo de risco, que é o risco de fazer algo que é contra a lei, né? E principalmente questão de corrupção e de concorrencial. E essa questão da percepção do risco é muito importante para nós, e eu trouxe aqui também para vocês o índice que acabou de ser lançado, né, dia 20 de fevereiro, se eu não me engano, pela Transparência Internacional, né, que é o índice de percepção da corrupção, né, de 2017. Né, então, eles passaram o ano avaliando aí, a percepção de corrupção no mundo inteiro e acabaram de divulgar esse índice. Né, o Brasil está bem aqui no meio, mais ou menos, né? E no mapinha ali, não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de conhecer esse material, mas quanto mais escuro, né, quanto mais vermelho o mapa, mais corrupto é o país, né? E, inversamente, quanto mais clarinho... no primeiro, como, né, os lugares com menos percepção de corrupção, temos aí a Nova Zelândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, né? E na outra ponta, Sudão, Somália, né? A maioria de países africanos, né? Assim, mas por que isso é importante para a gente? Não só para a gente ter a noção, né, da percepção da corrupção no mundo, mas na indústria, né? A maioria das empresas que tem operações mundo afora, ou que tem vendas, de repente, né, exportações dos seus produtos, é muito importante a gente ter noção da onde nós estamos, né, qual o ambiente que nós estamos inseridos, com quem nós estamos tratando, quais são os riscos que eu preciso avaliar, né, quando estou avaliando, de repente, uma operação de exportação para a Finlândia e outra exportação para a Nigéria, por exemplo, na África, né? Então, isso é muito importante e a maioria das empresas que tem multinacionais, né, que tem operações espalhadas ao redor do mundo, utilizam esse índice até como forma de balancear a quantidade de controles internos, né? Porque se eu tenho uma empresa localizada lá no Canadá, por exemplo, ou uma filial, de repente, né, de uma empresa brasileira ou qualquer outra empresa, talvez eu não precise implementar lá tantos controles tão detalhadamente quanto eu tenho, né, em um país com que não esteja tão bem posicionado no ranking, né? Então, nós utilizamos o ranking de forma bem eficiente nesse sentido, tá? Também o aspecto da legislação, tá? E os colegas já mencionaram, né, legislação anticorrupção brasileira, decretos e tudo mais. O que eu queria só comentar com vocês, né, a nova legislação americana, né, comemorando aí 40 anos de FCPA, de legislação anticorrupção americana. O Departamento de Justiça americano lançou no final do ano, né, a nova política, né, que eles chamaram aí de New FCPA Corporate Enforcement Policy, né, e que traz mais detalhes, mais requisitos do que as autoridades estarão analisando nos programas de compliance daqui para frente, né? Então, desde questão de uma melhor análise de riscos nos negócios, tá? Como questões de auditoria, o envolvimento da alta direção da empresa, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, a gente vai... a ideia é pincelar um pouco o que a gente tem hoje de programa de compliance e o que já está sendo ou vai ser
necessário melhorar ainda mais, tá? E 2 exemplos, né, que são as 2 legislações estaduais que acabaram de entrar em vigor também. A primeira, que foi a carioca, né, a legislação fluminense, aliás, que obriga todas as empresas que quiserem contratar com a administração pública a terem efetivos programas de compliance, né? Ou seja, antes, né, se para a maioria das empresas talvez não fosse necessário ter um programa de compliance, ou talvez existisse um programa de compliance, mas ninguém visse esse programa de compliance, talvez fosse algo mais para, né, para dizer que tem, isso está deixando de ser a realidade, né? E isso, com esse conjunto aí de regras que a gente vê surgindo, né, e as discussões que a gente tem acompanhado, isso vai deixar de existir, né? As empresas precisam efetivamente, se quiserem manter os negócios, se quiserem vender, nesse caso aqui dessas 2 específicas, se quiserem manter seus negócios íntegros e sustentáveis, vão ter que adaptar, melhorar seus programas de compliance, né, de forma a que eles atendam, né, às operações locais. E, em seguida, veio o Distrito Federal com a mesma proposta de lei, né, obrigando todas as empresas que quiserem contratar com a administração pública a também implementar programa de compliance. E a tendência é que isso se espalhe para os outros estados, né? A legislação do Rio é até mais rigorosa, porque, salvo engano, ela só exige isso ela exige, aliás, isso para as compras até de 500 ou 600 milhões de reais, e a do Distrito Federal, se eu não me engano, é bem menos. Mas o importante é que a gente vê esse cenário, vê essa tendência legislativa de obrigar as empresas a melhorarem seus programas de compliance, a melhorarem os esforços nesse sentido, né? E a gente já vê as empresas atentas a isso, aí vai ser a tendência também dos próximos tempos. Sim, então é uma questão de sobrevivência no negócio, né? Para você contratar com órgão público, você precisa ter não somente um programa de compliance, mas um programa efetivo de compliance. E eu acho também, Bruno, que isso tem um efeito dominó também, porque como as empresas, as indústrias também contratam serviços de seus fornecedores, essa exigência vai ser repassada para os fornecedores. Então, toda a cadeia acaba sendo beneficiada, digamos assim, por essa onda de compliance. Exato. E, como a Adriana também já tinha mencionado, né, nós tivemos tempos atrás a tarefa de implementar um programa de compliance antitrust dentro da empresa. Nós temos hoje um guia específico para isso, que muito orientativo para as empresas que desejam implementar programa de compliance específico anticoncorrencial nas empresas, que foi editado e lançado pelo próprio CAD, né, lá em Brasília, a autoridade com responsabilidade para apurar os casos os casos de concorrência no Brasil. E ele traz, né, aliás, um programa geral de compliance antitrust, traz ali aspectos semelhantes a um compliance geral, né, desde a comunicação e envolvimento da alta direção da empresa, né, regras sobre troca de informações com concorrentes, ou seja, o que precisa ser trocado, o que pode, né, ser trocado nesse contexto de diálogo com concorrentes, porque muitas das vezes, né, e a gente também não pode amedrontar, né, Isso que eu ia falar as também. empresas, né, de dizer que não pode existir um contato. Muitas questões são de interesse comum e legítimo, né, do setor, né, e devem ser discutidas, né, mas... Deixa eu comentar só um ponto também, né, com relação, aproveitando esse gancho, né? Quando a gente fala comunicação tone from the top,
é muito importante que a alta administração seja envolvida, mas de verdade, que passe a mensagem, olha, nessa empresa nós fazemos negócios de acordo com a legislação, né? Porque esse engajamento aqui realmente acaba dando o tom da direção da própria empresa. E com relação ao que o Bruno falou sobre as atividades e associações comerciais, esse é um ponto muito importante. Eu acho que o Guia do CAD também endereçou isso de forma com muita qualidade, é que, como o Bruno mencionou, a atividade é participar da Anfávia, participar desses órgãos essas associações comerciais para defesa dos interesses da associação, do setor, né? Tudo isso é legítimo. Então, quando você dá um treinamento de compliance antitrust, a gente tem que tomar sempre muito cuidado de falar, não é que a gente não pode falar com o concorrente, que até uma vez uma pessoa, a gente estava dando esse treinamento juntos, alguém lá falou, mas poxa, a pessoa começou a ficar vermelha, falou, meu Deus do céu, mandei um e-mail para não sei quem do outro concorrente. Falei, não é assim também. Mas existem, acho que o professor Vicente deve ter comentado, há tipos de informações que nunca podem ser trocadas com concorrentes. São uma classe de informações comercialmente sensíveis, que são informações sobre preços, informações que podem, por exemplo, influenciar o meu concorrente em uma atividade concertada com a minha. Então, eu não faço cartel, mas eu troco informação concorrencial. Então, isso aqui é super importante. Na área industrial é muito, muito relevante. Então, por exemplo, as empresas, além de passar o treinamento, existem controles com relação a associações comerciais. Normalmente, o que é uma boa prática? Uma boa prática é saber quem são os funcionários que atendem essas reuniões de associações comerciais. Você manter uma lista de quem participa. E ter certeza que essas pessoas que participam, porque elas são a extensão da empresa, se elas foram devidamente treinadas, se elas analisam as agendas das reuniões, se elas mantêm cópias das atas, se eu precisar ter acesso, eu digo jurídico ou departamento de compliance, essa pessoa vai poder me apresentar, porque vamos supor que alguém comente, mas foi discutido um tema que não poderia ter sido discutido. Você tem uma prova. Então, isso aqui, na indústria, é super relevante. E eu achei que, pessoalmente, o CAD abordou de uma forma com muita qualidade nesse guia, que é uma referência. Né? É uma referência, não é obrigatório, pelo que eu entendi, mas são as melhores práticas de compliance dentro do universo de antitrust. Né? Então, esse ponto aqui ele é bem relevante das associações comerciais. E voltando, né, para os principais pilares, não aquele lá mesmo, voltando para os pilares gerais de compliance, a gente queria comentar com vocês justamente o que dentro de cada um desses quadrantes surgiu de novidade, né, com essas últimas tendências aí, novidades legislativas, né? O primeiro deles, no próximo slide, é a questão do suporte da alta administração, né? Isso já sempre foi um pilar de compliance, mas, por exemplo, na nova legislação FCPA, eles colocaram uma necessidade a mais, né, que é existir dentro da empresa uma pessoa responsável por compliance com direto reporte ao principal administrador da sociedade, né? Então, para quê? Para justamente assegurar a independência, né, dos temas de compliance na empresa, assegurar que os assuntos vão ser tratados adequadamente, reportados adequadamente e que as atitudes certas vão ser tomadas, as decisões vão ser tomadas de forma correta e sustentável, né? Nós já vimos na empresa, né, isso depende muito do setor de cada uma, diversas formas, né, de isso acontecer, né? E às vezes o profissional de compliance ele está ligado ao RH, às vezes está ligado ao departamento financeiro, às vezes ao jurídico, às vezes independente, reportando para o presidente da companhia. Isso varia muito, né, especialmente dependendo do tamanho da empresa, né, do ambiente em que ela se situa. Mas
a necessidade de reporte ao presidente, ao principal administrador da companhia, é algo que vem se intensificando aí, vem como o novo regramento a partir de agora. A questão de avaliação de riscos também, aliás, ela eu acho que é um dos principais pontos trazidos recentemente dentro do programa de compliance antitrust, de compliance geral, porque tem-se a necessidade de que o programa de compliance seja, de fato, dinâmico e não fique estático, né? Ou seja, muitas empresas, né, por conta de uma necessidade, né, ou por conta de alguma razão específica, implementam programas de compliance e não acompanham o desenvolvimento do programa, né, dentro do tempo, né, não verificam se de fato o programa está cobrindo todos os riscos que a empresa está enfrentando, não tomam, de repente, atitudes para sanar alguns problemas ou falhas que são detectadas ao longo do caminho. Então, as novas regras também trazem a necessidade de que, de fato, ocorra uma análise do risco do negócio, uma avaliação dos riscos enfrentados pelo programa de compliance e, se for necessário, ajustar para que as falhas não aconteçam mais. Eu acho que se refere também a testar, né? Testar a aderência do programa de compliance, testar se as medidas, os controles são controles efetivos, né? Como um trabalho feito muito por auditoria também, de testar se os controles são efetivos e, se necessário, ajustar para que eles sejam, né? Eu acho que também nesse sentido aí que você está comentando. Perfeito. Na sequência, código de conduta e política de compliance, também algo clássico dentro de um programa de compliance, e a maioria das empresas, nós também disponibilizamos lá no nosso site qual que é a política da empresa, né? Mas como os colegas mencionaram, da CETESB, é importante que as pessoas tenham, né, porque as regras normais, gerais, né, ter ética, integridade, todos sabem, né? Mas de fato isso é visto, né? De fato isso é colocado em prática dentro dos negócios, né? No dia a dia empresarial, né? Então isso. Eu acho até complementando o que você está falando, eu acho que é até importante para você dar um tom, falar assim, olha, eu por exemplo, entro numa empresa, você que está entrando hoje. Todas as empresas que eu trabalhei no primeiro dia, esse aqui é o código de conduta. Esse é o código de conduta, não matará, além dos 10 mandamentos, a gente já tem, olha, se você presentes em entretenimento, se você recebeu um presente acima de tantos reais, você tem que reportar para a área de compliance. Se for o caso, tem que devolver o presente. Pena, né? Mas assim, mas tem que devolver. Então, o código de conduta, ele traz uma clareza, porque cada pessoa tem o seu próprio background, foi educado de determinada forma, tal. A partir do momento que a empresa coloca quais são as regras que ela espera que sejam cumpridas de forma clara dentro de um código de conduta, ou até mesmo complementado por outras políticas, porque você tem o código de conduta, e normalmente as multinacionais, além do código de conduta, você tem uma política para oferecimento de presentes, uma política para partnership... patrocínio. Patrocínio. Se eu for patrocinar, que caminho que eu tenho que percorrer de aprovações para que esse patrocínio seja um patrocínio legítimo e não algo mascarado, né? Porque eu acho que essa que é a preocupação no fim do dia. É de não ser algo mascarado com aquela aparência de negócio jurídico lícito, mas aí por baixo, ou quando você faz uma auditoria, você percebe que não era bem aquilo, né? Então, é importante que existam essas regras muito claras e que essas regras sejam relembradas, não apenas um dia que você entra na empresa, que você assina, né? Porque realmente essas regras sejam relembradas, porque um ato
errado de um funcionário, imagina empresas com 30 mil funcionários, se controlar o que cada um faz. Então, isso tem que ser muito claro. Então, clareza, né? Se essa interpretação, tem um brocário jurídico que diz isso, né? A clareza, se essa interpretação. Falando sobre isso, tempos atrás, em outra empresa, né, eu estava fazendo uma espécie de due diligence num parceiro de negócios e lá discutindo com ele explicou que tinha, né, todo um programa de compliance, tinha o código de ética, me mostrou o código de ética, e disse que era entregado no início, em cada contratação, né, quando a pessoa chegava na empresa. E eu indaguei ele sobre como ele fazia para manter, né, o pessoal da empresa dele ciente, atualizado sobre esse assunto, né? E daí eu percebi que lá não existia isso, né? E quando eu fui falar com o pessoal da empresa, perguntei: você conhece o Código de Integridade? Responderam: eu nunca ouvi falar. Né? Mal, então, não foi reprovado, não pelo sabia jeito. que a empresa tinha, né? Foi reprovado. Né? Então, assim, como eu mencionei, né? São controles que muitas vezes nós colocamos e não acompanhamos para ver se realmente está sendo efetivo, né? E se não estiver sendo efetivo, é importante que hoje a empresa sinta a necessidade e, de fato, atualize e se mantenha em constante evolução para atender a finalidade. Da mesma forma, a questão de controles internos, né, muito comum, e começou aqui no Brasil principalmente com as empresas financeiras, né, para fins de atendimento de legislação específica, né, mas também hoje em dia a maioria das empresas, especialmente falando de multinacionais, tem departamento de controles internos que focam principalmente na questão financeira, né, o correto registro contábil das operações e etc. e tal, mas controles que acabam englobando aí vários aspectos dentro do negócio, né, os principais dele cobrindo vários riscos não só dentro da questão financeira, mas também, se for o caso, né, a questão concorrencial, né, a questão de contratos, como a Adriana bem mencionou, poderes de assinatura, de tomada de decisões, né, os controles vêm cobrindo e vêm cada vez mais nessa direção de cobrir cada vez mais os riscos da empresa, que a empresa está sujeita, né? E até também o dever de reportar determinadas situações. Se você toma ciência de que há algo errado, você também tem aquela questão de reportar, o dever de reportar, de fazer subir o assunto também. Exato. Isso é também importante. Na parte de treinamento e comunicação, acho que a gente já mencionou aqui, né, da necessidade de fato levar pro empregado, pro funcionário, público, privado, seja ele qual for, a necessidade de estar aderente às questões de compliance e, de fato, vivenciar isso na prática do dia a dia. Canal de denúncia, como a Adriana acabou de mencionar, em caso de ciência, né, de alguma irregularidade, assegurar dentro da empresa que existe um canal de reporte dessa ocorrência e que isso vai ser tratado, né? Que o importante aqui não é só ter o canal, né? Ou fingir que tem um canal, um disque denúncia, um e-mail, coisa do tipo, mas assegurar que você tem uma estrutura por trás disso para receber essa denúncia, fazer a avaliação necessária, né? E justamente corrigir. Implementar alguma medida para corrigir e permitir que isso não ocorra novamente, né? Porque isso é importante mencionar, e a gente tem visto aí bastante nessa foco de aprender com os erros, né? Porque muitas vezes as falhas acontecem, né? Não só por má fé, mas muitas vezes por descuido ou desconhecimento, né? O importante é a gente aprender com esses erros e melhorar o que pode ser melhorado. Por exemplo, né, a gente tem a situação de alguém da área comercial que recebeu um e-mail do concorrente com uma planilha de preços. A pessoa fica apavorada. Ela tem duas opções. Ela pode deletar aquele e-mail e fazer de conta que não existiu, ou chegar no jurídico: pessoal, recebi esse e-mail, e aí, o que eu faço?
Aí o jurídico ou compliance vai dar um tratamento para essa situação. Normalmente escrever um e-mail, olha, recebi sem, não pedi para receber, você me mandou sem solicitar, não é? E que estamos apagando os nossos controles e dar um tratamento para essa situação. Porque muito pior se ele mantivesse esse arquivo com ele e aí lá na frente tem alguma investigação, né? A gente gostava de fazer nos treinamentos, botava um medinho no pessoal dizendo, não adianta você deletar, viu? Se deletar, o arquivo não sobe, não. Né? Tá ali, tem algum lugar, tem uma nuvem, esse registro vai ficar no computador em algum lugar. Né? Então, essa transparência, essa confiança é muito importante. Né? Acho que é algo que eles precisam confiar de verdade no programa de compliance. Nesse sentido, as investigações internas, né, estão linkadas diretamente, na maioria dos casos, com o canal de denúncia, né, para que as ocorrências sejam devidamente verificadas. Tá? A gente vai ter também aqui due diligence, né? Como eu comentei com vocês, um caso é uma experiência própria. Hoje em dia tem crescido, né? Ou seja, o que é a due diligence? A verificação, né, muitas das vezes in loco, do parceiro de negócios, né? Ou seja, com quem você está se relacionando, né? E no caso de uma empresa que distribui, por exemplo, veículos, né? São os concessionários, por exemplo, são empresas que são autônomas, mas que estão levando a nossa marca, né? Ou também fornecedores, né? A maioria das empresas hoje tem grandes sistemas de due diligence de fornecedores, né? Para assegurar quem que é essa empresa que está vindo, batendo na minha porta, oferecer o seu serviço ou seu produto para a minha empresa, né? Será que ela está alinhada com os meus princípios éticos, né? Com os se mesmos não utiliza pensamentos trabalho da empresa? escravo, né? Sim, desde questões de trabalho escravo, ela assegura para mim que ela trata adequadamente, cumpre a legislação trabalhista, né? Agora, a declaração só no papel, hoje em dia, não é muito eficaz, né? Aliás, não sei se a gente pode chamar de eficaz, né? Mas, por isso, a due diligence, ou a verificação do parceiro, né? Eu, pessoalmente, gosto de ir in loco, por conta daquele exemplo, por exemplo, né, se eles tivessem, de repente, me preenchido um questionário dizendo como funcionava, eu não teria tido a percepção que eu tive quando estava lá, né, discutindo os temas presencialmente com eles, né? Então, isso é muito importante hoje em dia. E, para finalizar, a questão de auditoria e monitoramento, né, também tem desenvolvimentos aí na nova legislação americana sobre isso, né? Então, empresas multinacionais que estão sujeitas de alguma forma ao ordenamento jurídico americano precisam, ações na bolsa, né? Ou tem ações na bolsa, precisam se atualizar também com relação a isso, né? E não só ter uma auditoria independente confirmando, né, o seu balanço, seu resultado, suas atividades, como monitorando os relatórios, né, e fazendo, mais uma vez, né, com que isso seja um processo dinâmico, né, de verificação do que ocorreu no passado, né, pontos observados e questões que podem ser, falhas que podem ser melhoradas nesse caminho aí, né? Então, isso, no geral, é o que a gente queria trazer para vocês, para a discussão aqui com vocês. Nós temos não sei se a gente tem mais tempo. Passou um pouquinho, mas se vocês quiserem aplicar aqui. Acho que a gente tem 2 estudos de caso. São 2 casos, na verdade, bem simples. Do dia a dia mesmo. Do dia a dia mesmo que a gente recebe, mas só para demonstrar, né, que dentro de tudo isso que a gente falou, né, e como a Adriana mencionou, né, dentro das várias políticas que a gente tem hoje dentro de uma empresa, temos a política, né, de oferecimento ou recebimento de presentes, brindes, participação em eventos. Para quê? Para que o colaborador saiba que, né, ele tem ali, tenha em algum lugar onde procurar orientação, né, para que ele saiba o que pode, o que não pode fazer, para evitar, mitigar, né, minimizar os riscos, né, de algum conflito de interesse, principalmente, né. Então, nesse primeiro caso aqui, de oferecimento de presente, um funcionário da empresa
em que a gente trabalha gostaria de oferecer um brinde pelo bom relacionamento a um fornecedor durante uma visita de negócios. O valor do brinde seria de R$ 250. Né? Como avaliar essa situação? Né? Então, na verdade, propositalmente, é um caso aqui bem simples e bem genérico, né? Ele gera até muitas dúvidas aqui, né? Que brinde é esse? Que fornecedor que é esse? Qual que é essa empresa? Né? Que atividade que ela está inserida? O valor, para muitos aqui, pode ser baixo, para outros pode ser exorbitante. Né? Então, em compliance, a gente tem muito disso. Né? Nada preto no branco, né? Tudo cinza. E as, né? as empresas têm as suas políticas, cada empresa tem um valor. Olha, se for tal valor, você tem que passar por um processo de aprovação interno. Né? Ou determinado valor você não pode nem esqueça. Né? Então, o que a gente considera aqui, né, como principal foco de avaliação é justamente se isso vai causar algum conflito de interesse, né? Então, para que essa empresa está dando um presente? Né? Ela está numa licitação, por exemplo, né? Ela está te fornecendo alguma coisa, né? Você tem a percepção de que a empresa espera algo em troca, né? Algum favorecimento em troca por conta desse presente de R$ 250? E se fosse uma caneta de R$ 10? Né? Então, são parâmetros diferentes aí que a gente tem. A maioria das empresas tem políticas que estabelecem valores fixos, né? Então, para algumas o limite seria R$ 100, para outras 500, enfim, isso vai variar bastante de empresa para empresa. Mas o importante é ter essa avaliação, né? Se a empresa tiver um parâmetro a ser seguido, ok, se não, avaliar, né? Se causa algum conflito, né? Passou. É importante ter a transparência nesses casos, né? Passou por avaliação, aprovação do seu gestor, né? Então não é algo que você esteja fazendo escondido, né? Muitas empresas têm o 4 Eyes Principle também, né? Que os atos não são uma pessoa só, sempre tem os 4 olhos. O princípio dos 4 olhos, que são 2 pessoas até para ter uma situação para tirar a personalidade da situação da contratação. Sim. E o outro caso também semelhante, mas a situação inversa, né? Ao invés de receber, o fornecedor se ofereceu para pagar uma estadia e passagem ao funcionário de sua empresa para acompanhar um evento nos Estados Unidos. Como avaliar essa questão? Né? Então, também surgem diversas questões aqui. Né? Que evento que é esse? É um evento corporativo, é um evento de entretenimento, né? Então, e isso a gente recebe, né, diariamente na atividade empresarial, esse tipo de dúvida, né? E vai depender, de novo, da política específica da empresa, né? Mas, pode passar o slide, por favor? Se tiver, né, normalmente a gente considera, né, que se tiver, né, relacionado, uma justificativa comercial que sustente isso, ok, né? De repente é um evento para mostrar o produto, só vai ter o evento lá nos Estados Unidos, etc. e tal. Ok, né? Mas, não, é um evento de entretenimento para assistir lá um jogo da NBA, passar 10 dias na Disney. A gente normalmente perde a agenda, né, Bruno? E acontece de tudo. Acontece de tudo, todas as possibilidades. A agenda assim, de visita à fábrica, né, na Alemanha. Aí do tipo, qual é a agenda da visita à fábrica? Primeiro dia, show. Segundo dia, spa. Terceiro dia, por acaso a gente vai passar por 1 hora para conhecer a produção. E depois, show, né? Exato. Então aí fica desproporcional. Então não fica... Voo e hotel em primeira classe, né? Então, Então, com certeza aí o benefício seria muito caro, né? E com certeza, nesses casos aí, a empresa oferecendo estaria esperando aí algo em contrapartida, né? Então é isso que a gente tenta tratar no dia a dia, com os colaboradores, né, dentro do universo empresarial. Aí a gente se coloca à disposição de vocês para dúvidas e comentários e debater o tema. Agradecer novamente à professora Irene, a todos vocês pela atenção. Professor Flávio. Obrigada pelo convite, um prazer.